Salve aí, rapaziada, estou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana e vamos de assunto polêmico, né? Adoro uma polêmica, né? Ai, ai, sempre tem no canal, né? Bom, eu falei no outro vídeo que eu ia falar do Mundial neste vídeo aqui e eu vou falar do Mundial de 51. É Mundial. Acabou, fim do vídeo, obrigado aí galera, avante palestra. Não, tô brincando. Eu ia fazer um vídeo todo trabalhado, tal, editado, pá, mostrando, colocando os prints, tal, né, da época, papapá, tal. Só que o que eu decidi, eu falei, não, deixa assim mesmo, vou fazer um vlog rapidinho, né? A molecada gosta, a rapaziada gosta, tal. O público do meu canal é um público que tem uma boa idade aí, inclusive, né? Bacana isso. Então, repasse esse vídeo para os seus amigos. E se você, palmeirense, também não conhecer isso, essa história, aprenda. Beleza? Não é vergonha você não saber. Vergonha é você ter a informação e não querer correr atrás. Beleza? Vamos contextualizar? Vamos. Em 1950, o Brasil, que já tinha como futebol seu esporte principal, certo? O Brasil estava procurando ali uma cara, tinha o remo, tinha o tiro, que já tinha tido medalha olímpica na Olimpíada. Não, se é olímpica na Olimpíada, né? Claro. Inclusive o gol olímpico tem esse nome porque foi feito a primeira vez na Olimpíada. Se você não sabia, agora você sabe. Então o Brasil já tinha como futebol aqui seu esporte principal, certo? E o que acontece? O Brasil em 1950 teve aí organizada a Copa do Mundo. Beleza? Todo mundo sabe, construíram-se estádios, reformaram-se outros e teve o Maracanaço. Ponto. Foi um trauma, 200 mil pessoas no Maracanã para ver a maior derrota talvez até o 7-1. Talvez não, a maior derrota até o 7-1 do futebol brasileiro. Beleza? Beleza, eu tô aqui tirando uma coisinha da unha aqui, tá fora. Então o que acontece? Em 1951, ainda baqueada, a CBD, sim, a CBD, tá, para que fique claro, e as federações estaduais de Rio e de São Paulo, que eram os estados mais fortes da nação em matéria de futebol e até hoje são, decidiram fazer em conjunto com a FIFA e algumas outras organizações, dentre elas a UEFA, um campeonato que globalizasse o futebol, colocasse ali alguns dos maiores times do mundo, certo? Para jogar em solo brasileiro. E por que no Brasil? Porque tinha acabado de acontecer a Copa aqui. Os nossos estádios eram novos, modernos para a época. Tínhamos grandes estádios, Pacaembu, Morumbi, Morumbi não, Pacaembu, Maracanã, enfim, onde tinha como se praticar um bom futebol. Certo? Certo. O Brasil era um dos expoentes naquela época já do futebol, já estava pintando aí como um grande país de futebol, beleza? E o Torino Barassi e o senhor Stanley Rose vieram para o Brasil para avalizar a competição criada pela CBF, que chama de Torneio Internacional, Torneio dos Clubes Campeões, Torneio Internacional de Clubes Campeões, é isso. O Internacional Intercontinental, vou deixar aqui as matérias, aí vocês verificam, eu não lembro agora, sinceramente eu não lembro. Esse torneio, aliás, foi organizado por nós, pela UEFA e avalizado pela FIFA. A Conmebol ainda estava engatinhando, então você imagina, né? Não tínhamos, né? E muita gente fala, mas como que é campeão mundial sem Libertadores? Não tinha Libertadores na época. Não tinha nem Champions League. Inclusive, esse torneio serviu de mote, serviu de molde, aliás, para a Champions League. Se você não sabia, agora você sabe. Pesquise, não acredite no que eu falo. E aconteceu que o Palmeiras chamou alguns times, não, Palmeiras não, as federações acertaram as idas de alguns times recusaram, como por exemplo o Milan, que era o atual campeão italiano, recusou a participação, sim, o Milan recusou, não é demérito, o Milan recusou, e vieram Juventus, Áustria Viena, eu vou lembrar de todos, não, Juventus, Estrela Vermelha, Rapid Viena, ao Nacional do Uruguai, eu não vou lembrar todos, o Vasco, não vou lembrar todos, não vou lembrar. O Sport de Portugal, se eu não me engano. Enfim, vieram 8 times de grandes centros de futebol, onde já tinham assim, um grande futebol. Lembrando que em 50 a Áustria era um grande polo do futebol, tanto que em 54, se eu não me engano, eles realizaram a Copa, se eu não me engano. Cara, e eram grandes centros, grandes centros. O Brasil era o maior deles. E aí, junto com a Itália, sim, éramos os maiores. Beleza? Tá ficando um pouco complicado esse vídeo, mas eu vou chegar lá.
E do Brasil, os futebols mais fortes eram justamente de Rio e de São Paulo. Os campeões atuais eram Palmeiras e Vasco. Beleza? O Vasco era o expresso da vitória, né, que se falava, era um grande time do Vasco, um time histórico do Vasco. E os dois foram disputar o campeonato junto com esses outros 6 times europeus. Ah, mas por que não tinha no time africano? Porque não tinha futebol direito na África, nem na Ásia, muito menos na Ásia. Cara, não tinha, era tudo muito amador ainda. O futebol brasileiro mesmo, até 1933, era amador. Certo? Tinha só 17 anos de profissionalismo, 18. Então era tudo muito recente. Beleza? E vamos lá. O Palmeiras disputou a primeira fase, e ganhou 2 jogos e perdeu para a Juventus de 4-0. Nas semifinais enfrentamos o Vasco, vencemos, passamos para a final contra a Juventus. E no dia 22 de julho fomos campeões mundiais, num 2-2, tendo vencido o primeiro jogo por 1-0. Beleza? Para mais de 117 mil pessoas no Maracanã. Beleza? Beleza. Por que é campeão mundial? Por quê? Na época determinou-se que esse era o modelo de campeonato mundial. Era assim. No país que teve a Copa do Mundo, disputou-se um torneio entre clubes do mundo, certo? Do mundo globalizado do futebol, do mundo onde o futebol já tinha um bom tempo, já tinha uma boa experiência, já tinham bons jogos sendo apresentados, que é a América do Sul e Europa, e fez um campeonato nos moldes mundiais. Era um campeonato muito parecido com a Copa do Mundo, inclusive. Você tem chaves, elimina, os 2 melhores passam, elimina outros 4, semifinal e final. A primeira Copa do Mundo tinham 13 times. Bom, vamos indo, né? Vamos indo. Na época, a imprensa esportiva brasileira deu o Palmeiras como campeão mundial, tratou o Palmeiras como campeão mundial, certo? A FIFA avalizou a competição. Se você não sabe o que é avalizar, é dar a chancela, é falar, não, tudo bem, eu concordo com essa competição aí, pode fazer. Chamamos de Copa Rio porque foi disputada a final no Rio de Janeiro, certo? O nome do torneio é Torneio Intercontinental de Clubes Campeões. Então, vamos falar o seguinte, daí vieram os campeonatos, né, a Copa Sul-Americana, a Conmebol Libertadores e a Champions League, mais ou menos na mesma época. Acho que a Champions tem 5 anos a mais do que a Libertadores. E a partir de algum tempo depois começou a ser disputada a Copa Toyota, que era a Copa Intercontinental de Clubes. Na Europa, nunca se considerou campeão da Copa Intercontinental de Clubes campeão mundial. Nunca. Nunca. Quem considerava os campeões da Copa Intercontinental de Clubes da Toyota campeões mundiais eram os sul-americanos. Sempre foram. Talvez por algum sentimento de contra o... como é que fala? Sentimento de, né, de ganhar do maior, tal, enfim, não sei. Tá ligado? Talvez por isso. Mas nunca foi chamado de campeonato mundial. Assim como a Copa Rio não foi chamada de campeonato mundial, foi chamada de campeonato intercontinental de clubes campeões. Então era uma Copa Intercontinental e uma Copa Intercontinental, olha que coisa! Qual a diferença? Pra mim não tem diferença nenhuma. Pra mim a Copa Rio é até maior se você ver, porque foi mais difícil, foram 8 clubes dos maiores centros do futebol naquela época. A Copa Toyota, ok, eram os 2 campeões da Europa e da América do Sul. Era mais ou menos o mesmo esquema? Sim, mas era um jogo só. Aquele lá final foram 2 jogos, certo? Tivemos aí recorde de público, certo? Tanto que o campeonato que teve aqui em 2000, Mundial do Corinthians, que sim é campeonato mundial, cara, foi, acho que teve 70% a menos de público do que aquele. Maracanã e Pacaembu, que foram as sedes, ficavam lotadas todos os jogos. Tinha maior apelo naquela época, tá? O povo gostava, o povo ia como entretenimento, não ia só quando isso o time. Sim, ok. Então era outro contexto. A imprensa na época colocou como campeonato mundial. A FIFA na época não falou nada porque era diferente, cara. Você tem que entender. Tá ligado? Eles não organizaram a competição? Não. Mas eles avalizaram a competição. Falaram, ó, pode disputar. A gente dá a chancela. Pode levar os clubes europeus. Parou-se o calendário de alguns países. Entendeu? É isso, velho. É isso. Aí, agora em meados de 2000, né, acho que 2010 para ser mais exato, a FIFA voltou e reconheceu os campeões das Copas Intercontinentais como campeões interclube. O Palmeiras em 2001,
o Palmeiras comemorou o seu cinquentenário, né? Não sei como fala. Acho que é cinquentenário. Do campeonato da Copa Rio, do campeonato mundial interclubes. Em 2005, o Palmeiras recebeu a chancela da FIFA, de que era campeão mundial. Só que daí, em 52, o Fluminense, que tinha organizado sem o aval da FIFA, pleiteou também que aquela Copa Rio do Fluminense fosse um campeonato mundial. E não foi. Não foi porque a FIFA não avalizou. Mas daí a FIFA falou, puta, peraí, então não vamos bagunçar o negócio. O Palmeiras não é campeão mundial, o Fluminense também não. Passou uns anos, a FIFA voltou a reconhecer. Tem vários documentos aí com a assinatura do Jerome Valk, reconhecendo o Palmeiras como campeão mundial. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Então, o Palmeiras sim é campeão mundial. Por uma questão de nomenclatura, ele não é. Certo? E a FIFA já falou, inclusive no seu Instagram, quando o Palmeiras fez ali, acho que foi campeão brasileiro de 2016, que eu não me recordo, falou primeiro campeão global. A FIFA pode até não falar, ó, não é campeão mundial FIFA, mas o Palmeiras é campeão mundial. Sim, se você falar que o Palmeiras não tem mundial, é mentira. Se você falar que o Palmeiras não tem campeonato mundial FIFA, até concordo. Deixa eu passar essa. Porque a FIFA não foi lá e avalizou. Mas, se você considera um certo time aí brasileiro ex-campeão brasileiro, você tem que considerar o Palmeiras campeão mundial FIFA, sim senhor. Porque um dos títulos desse time que foi ex-campeão brasileiro não foi a CBF que organizou o campeonato, foi o Clube dos 13. Então você considera esse time ex-campeão brasileiro? Você tem que considerar o Palmeiras mundial. Não tem como. Não. Se você falar, não, um é, o outro não é. Porra, aí você está se contradizendo. Tá ligado? E o nosso é melhor ainda porque a FIFA avalizou o negócio. Qual que é a sua desculpa? Não tem desculpa. Entendeu? Eu vou deixar também aqui na descrição o vídeo do Bruno Formiga explicando muito bem. Aliás, o Bruno Formiga é um dos melhores jornalistas esportivos que tem hoje no Brasil. Um cara imparcial, um cara que, mano, fala bem, estuda os temas que ele vai falar. E, cara, não tira informação da bunda, certo? Sabe muito do que tá falando, ao contrário de certos pitaqueiros aí, né? Que eu nem vou falar. Beleza? Era isso. Ficou um vídeo mais comprido do que eu queria. Beleza? Ah, e sim, o São Paulo, o Grêmio, o Flamengo, o Santos, quem mais que teve título mundial? Acho que são esses, né? Grêmio, Flamengo, São Paulo, Santos. Tô tentando lembrar de mais algum. Não, o Inter quando ganhou já era da FIFA. Então, esses são campeões mundiais, sim senhor. E da FIFA, sim senhor. O Palmeiras pode até não ser campeão mundial FIFA, mas é campeão mundial. Beleza? Muda o seu argumento aí. Se você vir falar, vou falar de novo. Se você vir falar, o Palmeiras não é campeão mundial FIFA. Ah, tá bom. Mas é campeão mundial. Beleza? E se você considera certo time ex-campeão brasileiro, e você não considera o Palmeiras campeão mundial, filho, você tá muito errado. Forte abraço a todos, avante palestra.